Olá, amigos, adquira já o material de 800 cantigas de cânticos para orixá, tá bom? Tem a Despachar Exu, cantigas de xirê completo, rum dos orixás completo, as festividades dos orixás, cantigas para recolher orixá, para tirar o orixá para a sala em suas devidas obrigações, festividades dos orixás, tá bom? Além disso, tem o material de 64 saçanha, todo o conteúdo acompanha a apostila na mesma ordem e sequência, e também o material de 9 horas de aula de atabaque, para você aprender a tocar atabaque no conforto da sua casa, um material de qualidade que você consegue entender tudo direitinho, voltado para a sala de candomblé. É só chamar o seu amigo Pedigan Anderson de Becém pelo WhatsApp aí. Envio para todo o Brasil por correios ou por e-mail também, se você preferir. Tá bom? Mais informações, só chamar seu amigo Pedigan Anderson de Becém no WhatsApp aí. Olá, amigos do nosso canal. Hoje, corte do PG com um convidado mais que especial, um amigo aí de tempo. Eu tenho certeza que você já conhece ele também na rede social de algum lugar, que é o nosso querido Babalorixá. Vou nem falar o nome, eu vou deixar só a voz dele aparecer, depois eu mostro a imagem. Benção, meu pai. Abençoe, benção, pai. Para mim é um grande prazer estar aqui com o senhor, viu? Meu pai aceitar Batatinha. O convite. Então, pai, muito tempo, né? A gente está agendando. Muito tempo, mas é assim, né? Correria, né, pai? Tudo é na nossa hora, né? Tudo tem a hora certa, na hora do sagrado. O orixá queria que eu estivesse aqui hoje. Pegou essa Avenida Brasil, essa Dutra engarrafada. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Hoje estava tranquilo. Hoje. Eu odeio Avenida Brasil, tá? Pô, mano, eu vou te falar, tá difícil aqui no Rio de Janeiro, pra andar de carro, meu irmão. Não dá. Tá igual a Índia. Já viu a Índia, aqueles carros da... Então já segue lá, se você não segue o nosso pai Batatinha, já tá no rodapé. Seu Instagram, suas redes sociais, pai, fala que eu já coloco ali, jogo logo no início do vídeo, logo para todo mundo poder acessar. Meu Instagram é babá.batatinha, né? Meu Instagram, e o meu Facebook tá Elson Júnior, mas se botar lá Batatinha de Oxum aparece. Isso aí. Então segue aí, segue muito. Se quiser jogar um búzio, fazer uma consulta com as entidades do pai aí, o WhatsApp também tá aqui, ó. Preciso resolver umas coisas aí, meu pai. Tu vem aqui pra Bahia, tu vem vai pra tudo quanto é o pai, Europa, irmão. É botar o búzio debaixo da sacola e partir, né? É isso pai? Aí. Tá bom? Mas fora a brincadeira, é só chamar aí, tá? Uma orientação espiritual, a gente sempre tá precisando. Então é com babalorixás sérios, né? Que nós temos, já passaram por aqui muitos. E aqui é mais um Babalorixá sério, passando aqui no nosso canal, deixando um pouco do seu axé. Se você quiser se orientar espiritualmente, é só entrar em contato no WhatsApp que está aqui, ó, viu? Tá bom? Vamos começar o nosso podcast com uma pergunta. Você estava contando uma história para mim, em off, conversamos muito, né? Que se vai... né? Se vai dar 50 mil visualizações em meia hora aí, mas... aquela situação do primeiro a gente vai falar um pouco sobre a cultura do Ifá, o senhor e o Ifá. Como é que o senhor chegou no culto Orumilá, como é que o senhor encontrou o culto Orumilá e o que é o culto Ifá na sua vida? Bem, pai, eu conheci o culto de Ifá, o culto de Orumilá, a filosofia também, né? Quando eu estava passando por um momento muito complicado da minha vida. Eu fui ao Axé Bamboxê, na casa de Mãe Rita de Oiá, e lá eu já conhecia essa pessoa que me convidou para ir lá, que se chama Marcela de Oxóssi, que é a mãe pequena da casa de Mãe Rita. E aí eu conversando com ela sobre as coisas que estava acontecendo comigo, ela falou, eu vou te levar, você não conhece que é Ifá? Eu falei, não, eu vou te levar numa pessoa que é da nossa família também, mas ele é babalaô. E aí eu fui para esse babalaô lá me consultar. Chegando lá, fiquei me cuidando lá durante muito tempo. Logo depois, por motivos particulares, eu saí, né, da casa dele, mas ali eu fiz o meu Ixefá, vamos falar assim. Né? Dali eu conheci através da minha tia Iaporã, que era filha do meu avô, seu Paulo, da Pavuna, Iaporã de Oxumaré. E aí, minha Bome,
irmã de santo de minha mãe. Nós fomos para... Ela disse, olha, eu tô num babalaô que é nigeriano, ele é muito bom, não sei o que. Eu falei, não quero saber mais, não quero saber negócio de Ifá, o que tem aí eu vou cuidar do meu jeito, não quero mais. Ela, não, vamos lá. Eu fui lá, conheci. Cheguei lá, um senhor humilde, cara. Quando eu olhei para a cara dele, eu me apaixonei por ele de olhar. E o cara veio, jogou para mim, olhou, falei com ele falou assim, olha, não precisa, tá tudo certo, não precisa mudar nada, vamos fazer aqui, vamos dar de comer. E aí eu comecei a estudar mais, ele começou a me orientar mais nessa questão do Ifá, e da questão de Orumilá, do Orixá, e ele é muito receptivo, e ele é muito, ele fala, sabe, ele gosta de ensinar, gosta de explicar. É importante isso. O negócio dele é claro que hoje em dia a mola que move o mundo é dinheiro, mas você chegando lá, precisando de ajuda, ele vai te ajudar, não vai perguntar se você tem ou não. Isso me cativou nele, pelo que hoje a gente vê, porque hoje o dinheiro vem na frente e a fé vem depois. Se você tiver que iniciar em Ifá hoje, você jogar com babalaô hoje, não todos, né? Não é que eu esteja em cima do muro, quando eu falo não todos, não é isso, é porque é uma realidade. Não todos, alguns, né, ajudam, mas tem gente aí, se vê no jogo lá, fala, se ele não fizer, ele vai morrer. Se não tiver dinheiro, vai morrer. Então já estou morto. Acho que o senhor não está falando comigo aqui, não. Não. Porque já ouvi essa história. Já ouviu, já? Já ouvi. Quem nunca ouviu? É complicado. Mas hoje em dia o mundo não é mais para ignorante. Não cabe mais. Não cabe. Então, assim, e dali eu comecei a desenvolver um carinho, um respeito. E aí eu disse, eu quero que o senhor seja meu pai, o senhor vai cuidar de mim. E estou com ele até hoje. Já fazem alguns anos, 4 ou 5 anos que eu estou com ele. Não fiz Itefá ainda, porque ainda não tive a necessidade de se fazer. Tem essa questão que as pessoas querem fazer Itefá direto, sem passar pelo Ixefá, né? Não, hoje eu me cuido, ele cuida de mim do jeito que está lá, das minhas coisas, sabe? Tá tudo bem, eu tenho as minhas questões, ele cuida, ele vê, eu tenho meus pactos, as minhas coisas. Cada família tem essa diferença, não tem uns que tem, outros não tem. Eu tenho lá os meus filhos, minha mulher, alguns filhos de santo meu também. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá fluindo. Tá fluindo. Aquela história que você estava contando para mim off, que ele chegou lá na tua casa quando ele foi lá. Sim, foi a primeira vez? Foi a primeira vez que meu babalaú foi na minha casa. Eu sou filho de Diecolá, família Oquedipé, né, lá de Ibadã. E aí marquei com ele de ir lá em casa, que eu queria que ele fizesse um jogo para minha casa, né? Porque eu acho que tudo deve ser agregado, tudo é espiritualidade. E aí eu falei para ele, pai, só pode ir lá fazer um jogo na minha casa? Ele falou, posso. Marcamos, fui lá, não me cobrou R$1. Fomos lá. Mas eu quero que tu conta com... Vou contar. Aí cheguei lá, 7 passos. Ele deu um passo dentro do barracão, voltou, pediu para que eu levasse para ele um prato, uma quartinha, uma água e um obi. Botasse ali. Tá bom. Eu fui lá, fiquei desconfiado, né? Porque eu sou um cara muito desconfiado, observador. Fui ali, coloquei ali a quartinha e coisa. Aí ele foi lá, rezou, abriu o obi, olhou, falou, legal. Aí entrou, falou, muito bom, muito bom. Falei, que bom, babá, graças a Deus, né? Axé. Aí entrou, botou o obi no meu Exu, Onã, que o meu axé tem essa questão do Exu Onã do portão, botou ali e entrou. Quando ele vinha passando, o quarto de minha mãe Oxum é o terceiro quarto ao lado esquerdo. Quando ele vinha passando pelo quarto, ele parou, olhou para o meu quarto e disse, Yami. Eu disse, não, babá, Yami está aqui, ó. Aí mostrei para ele. A gente tem aquela maneira de botar a coruja, né, para representar aquela coisa, a árvore. Sim. Cheio de fita. Eu falei, tá aqui, Yami. Ele, não. Yami. Eu falei, não, babá, o senhor está enganado. Aqui, ó. Aí, peraí que eu vou lhe provar que não é Yami. Yami está aqui. Aí ele, fui lá, peguei a chave, abri a porta. Ele olhou. Primeira coisa que ele fez, botou o joelho no chão, botou o ori no chão e salvou o Oxum.
E aí, meu povo? Nigeriano, sem falar muito português. Botou o joelho no chão para Oxum, nossa, aqui do Candomblé, né? Isso. Então isso é um ato que... E aí minha Oxum lá no Pepelê, toda arrumada, que a gente tem essa coisa do Candomblé, arrumada, vestida, com AD, toda perfumada, toda aquela coisa linda. Aí ele falou, pediu um obi, conversou com a minha mãe ali, conversou o que ele queria, falou, recitou o oriqui, bateu papo. Saiu dali, eu falei assim, ele falou, muito bom. Aí ele olhou, levantou, falou, Iami, babá tá certo. Aí eu falei, sim senhor, sim senhor. Então, a gente sabe que na África não tem muitas essas questões de qualidade, de caminho, disso, daquilo, é Oxum, é Oxum. Oxum, acabou. E aí, eu fui, ele foi, sentou lá no meu barracão, abriu a esteira, sentou lá no meu barracão, pegou o opelê lá, foi jogar para mim, jogou. Aí eu fiz a pergunta para ele, mas por que o senhor disse que ali o quarto da minha santa era Iami? Ele falou, Iami, Oxum, Iami. Aí eu falei, sim, mas por quê? Ele falou, eu falei assim para mim, babá, eu queria até confirmar uma coisa para o senhor, porque muitos contestam a situação do caminho da minha santa, essas coisas. Aí ele ficou olhando para minha cara, aí ele falou, babá, entende, respeita, coisa Brasil. Pode perguntar. Aí eu falei assim, pois é, eu fui feito de Jimu. Sou homem. Aí ele riu. Deu um sorriso, riu. Aí eu falei, eu queria que o senhor confirmasse para mim aí no opelê. O senhor pode confirmar? Ele, pode. Aí ele pegou, jogou, Irê. Jimu. Lembro disso, lembro do Odu até hoje que caiu. Ofunxê. Irê. Aí eu falei, tá bom, babá. Aí ele virou para mim e falou assim, é Iami. Eu falei, sim. Dentro aqui do Brasil, que babá conhece um pouco, é uma das Oxuns que tem a mais estreita ligação com Iami. Babá não está errado. Cara, eu não tive outra opção a não ser chorar, né? É, porque tem coisa que a gente precisa ouvir, né? E essa questão do babalaô, o nigeriano, eu acho que os africanos, eles respeitam muito mais do que muito o babalaô brasileiro. Muito. Né? Essa questão aí que a gente tem histórias aí que a gente sabe que o cara faz um enxefá, não faz nem um intefá. Tem gente que faz um enxefá, pega o santo e vai e joga no rio. Tem histórias aí, a gente sabe. Enfim, não é o caso. Mas a gente consegue botar... Existe uma balança e dois pesos, né? Eu acho que Candomblé é um e o culto tradicional é outro. Porque se não fosse o culto tradicional, o culto Orumilá e Fala, que seja, não existiria Candomblé. Porque ele vem daí, o Candomblé vem dessa referência, né? Vem o culto ao orixá, invocar, o cantar, o obi. Se eu fosse falar para o senhor, pai, a minha visão do babalaô aqui, eu não saio vivo daqui. Então é melhor não mas falar. não precisa. Porque a gente estava conversando em off aqui, a gente passou muitas decepções com babalaôs, até, eu falo por mim, com babalaôs que fizeram nome, e depois que fizeram o nome, subiu a cabeça que, se deixar, não reconhece nem a própria mãe como mãe, né, para a família. Então, vamos mudar o rumo dessa prosa. Vamos falar de Mãe Oxum. Ah, cara. Orobimá, Orobimá, com uma musiquinha no finalzinho. Pensando o quê? Oxum. Os encantos de Oxum. Fala um pouco dos encantos dessa linda, todo mundo, né? Acho que ela é mãezona. Toma cuidado com Oxum. Vou começar usando uma palavra que meu pai, que ele era nosso paizão, esposo de minha mãe, Ara do Oxum, que era o nosso conhecido e hoje não está mais entre a gente, está no mundo da verdade, Bajigan Ailton. Bajigan Ailton, grande mestre. Ele era o nosso paizão, né? Ele era aquele que reunia a gente no chão, contava as piadas, contava as cantigas, botava a gente para repetir, para cantar. Não tem uma pessoa que não gostasse nesse mundo. Ele era de paizão. Ele era o nosso paizão. Mamãe era mais séria, era mais centrada, mas ele não, ele é demais. Eu vou te contar muito, tem muitas histórias para contar de Pai Ailton no barracão de minha mãe. Pai Ailton dizia assim para mim, eu tenho muito medo
de santo que mia. Aí eu olhava para a cara dele e falava assim, o senhor está querendo dizer o quê, pai? Que eu sou o cão? Ele dizia assim, tô. Sabe por quê? Santo que mia, você não sabe de onde vem. Agora, o santo que vem gritando, Ogum, Oxóssi, sabe? Qualquer outro santo que vem gritando, que já vem dizendo quem é ele, você sabe de onde vem, você se defende. Oxum não, Iemanjá não, Santo Guimia não. Quando você vê, ela já está em cima de você. Você não ouviu, você não sabe para onde ela vem em silêncio, ela anda em silêncio. Eu dizia, pai, eu não falo um negócio desse, eu sou um cara tão gente boa. Ele falou, não estou falando isso, eu estou falando da essência do orixá, porque é assim, cada um tem uma essência, e cada um tem a sua particularidade. Oxum é um verdadeiro encanto, porque existe aquela coisa do antigamente, né? Oxum é a senhora do amor, Oxum é a senhora do ouro, é a senhora do brilho. Aquele ela é... vamos romantizar, é legal. Mas... de uma certa forma tem o lado. Tem, mas Oxum é dona do amor próprio. Eu sou Elson Júnior. Eu sou um cara totalmente emotivo. Eu sou muito emotivo, pai. Eu me emociono muito fácil. Eu me entrego às amizades muito fácil. Esse é um grande problema. Eu consegui. Eu sou... Se eu gostar do Senhor, eu vou me entregar de corpo e alma. Aí, meu babalaô diz assim para mim, você sabe, você precisa de Oxum ou Oxum precisa de você? Aí eu falei, com certeza eu preciso de Oxum. E aí foi quando ele virou para mim e falou assim, justamente, Oxum lhe escolheu porque você precisa da essência dela para completar alguma coisa na sua vida. Talvez você precisa entender o que é o sentimento, o que é o amar, o que é sofrer, e Oxum vai te escolher para te ajudar a você viver com isso. Então Oxum é a grande senhora da sua vida. E ela também sabe a hora que você tem que partir para a batalha. Porque a gente não quer ir para a guerra, a gente prefere batalhar. É isso aí. Oxum também ela batalha guerreira, né? De uma certa... Você acha, assim, pegando nessa pergunta que eu lhe fiz, a personalidade da pessoa antes que a dela iniciar é uma, depois que ela se inicia, um exemplo, se o senhor é iniciado em Oxum, a gente muda realmente essa questão? Não vou dizer que 100%, mas você pegar um pouco da essência de Oxum, ou de Ogum, ou de Oxóssi, ou de Xangô, por exemplo. Né? O cara entra bobão pro Roncó, bobão. Aí chega lá, se inicia de Xangô, sai de lá o próprio rei, né, cara? Não tô dizendo que em questão arrogante, rei, mas o cara muda. Né, na questão de força. Você acha que funciona dessa forma também? Pai, eu acredito que todos nós temos orixá desde a nossa concepção. Eu penso assim. Porque viemos de lá compactuados já. A gente já está predestinado a ter aqui. Lá nós já fomos escolhidos, nós já fizemos todas as nossas escolhas. Eu acredito no nosso destino, também acredito, pegando o gancho da Igreja Católica, do livre-arbítrio, também acredito. Mas, desde que você... Vou falar uma coisa aqui, que você estava lá, eu costumo dizer isso, nem sei se pode dizer, mas assim, desde que você estava ali no saco do seu pai, você já era de Becém. Eu acredito nisso daí, é um destino. Pronto. Quando você veio e você se iniciou, cada um com a sua iniciação, você foi colocado apenas o que você já tinha. Foi aberto um portal entre o seu corpo e o espaço de energia daquele orixá. Ali foi encantado o Ofó, ali foi encantada uma partícula da energia daquele orixá que foi invocado, foi tampado com todos aqueles que vêm antes de você, né? Uhum. Você passou a ser Adoxo, e ali você tem toda uma ancestralidade atrás de você, não só espiritual, como
Carnal, né? Você libertou tudo aquilo. Você implantou dentro de você aquilo. Então você passa a ter uma energia que você não tinha antes dentro. Não que ela não existia, mas ela não era despertada. Tipo um chácara, né? Vamos falar assim. E ali você passou a agir. Você pode agir de forma certa? De forma, diferente? Pode. Porque você também tem a questão do psicológico, tem a questão da mudança. Para que serve você ficar aqueles dias ali? Para você ter o quê? Cada vez mais o contato com a essência do seu orixá. Uma educação, ser ensinado, né? Eu estava falando disso aí no vídeo, no ao vivo, no canal ontem, sobre a questão da iniciação. E o que você está falando, que é uma iniciação, tanto para a vida quanto para o orixá. A gente é iniciado 2 vezes, né? Isso. Quando a gente nasce, recebe aquele dia. É verdade. E estava falando dessa questão aí do ensinamento. Acho que as pessoas mudam um pouco da personalidade para melhor pela questão do ensinamento e influência do orixá. Porque o cara, o teu agibonão, o teu próprio sacerdote vai dizer, olha, você vai fazer Oxum. Oxum é isso, aquilo também já fica na sua cabeça. Aí você vai lá, entra em contato com aquela energia, você passa por todos aqueles ritos que não são fáceis. Processo de iniciação não é fácil para ninguém. Mas hoje em dia não precisa mais não, pai. Precisa passar por mais não. Ixi, o povo vai estar falando que não precisa mais daquilo, não. Tá certo. Aí, o que acontece? Você passa por aquilo e você acaba também mudando a sua personalidade. Eu acho que a personalidade se muda. O caráter é uma coisa diferente. Eu tenho uma visão diferente da personalidade com o caráter. Então, eu acredito sim que a pessoa mude, possa mudar, mas ela tem que mudar para melhor. Sim, não é porque você é do Ogum que você vai sair aqui na rua e passa na faca e você sai atirando em todo mundo, querendo brigar com todo mundo, não vai dar certo. Não, você é assim, era pra você do Ogum que adora uma cerveja, então... Porra, não dá. Não dá, né? Não dá. Então, assim, eu converso muito com meus filhos sobre isso. O que eu sou contra disso tudo, e eu vou entrar num assunto aqui, é assim... eu não gosto de fulano de Iemanjá, eu não gosto de fulano de Ogum, eu não gosto de fulano de Xangô, isso me irrita. Cara, eu não entendo por quê. Eu já ouvi, as pessoas falam isso em rede social como se fosse uma coisa... Normal. Normal. Eu estava falando isso com um filho de santo meu esses dias, porque ele fez um negócio de TikTok aí, e aí ele estava falando que ele não gosta das pessoas de Iemanjá, porque ele não teve experiências boas com pessoas que eram de Iemanjá. Eu dirigindo, mandando áudio para ele, tentando explicar para ele que ele não fizesse essa associação, essa comparação. Iemanjá é uma coisa e a pessoa é outra. Sim, porque existem estilos de vida, culturas, educação, personalidade que se forma desde criança. Você não sabe como é que aquela pessoa viveu o ambiente que ela viveu desde que nasceu. Pá, isso existe. Aí, você não sabe. Então, a personalidade, ela é formada com a sua vivência, com a idade. Não é o orixá... Você acaba que você tem a característica do seu santo. Claro que tem. Você tem. Mas aí o que eu não gosto é você colocar só a parte ruim dessa questão. Eu acho que você pega como uma filosofia, você seguir um exemplo. Você tem 2 lados de Oxum para seguir. Isso aí. Você tem 2 lados. Você vai ver qual lado de Oxum você quer ter como uma filosofia de vida para você. E aí vai o caráter. Aí você inclui, lógico, tudo que a vida te ensinou. A personalidade de uma pessoa nova, iniciada de Oxum. Ela pode ser uma criança que nasceu com problemas na família, pai e mãe separados, uma criança que passou fome, passou dificuldade, uma criança que foi molestada, maltratada de tudo de ruim, né? Maltratada pelos parentes, só sofria. Encontra o candomblé na vida dela para tirar ela do livramento da rua, de sair de uma prostituição ou de um tráfico. O orixá encaminha ela para o candomblé. Exu leva ela até a porta do barracão, aqui na casa do pai Batatinha que você vai fazer santo. Isso.
Só que essa menina, ela tem essa personalidade, ela não tem uma personalidade ruim, mas ela tem uma vida que, de repente, dentro da casa dela, ela pode trazer problema para você. Mas quem vai mudar isso na vida dela? É o Oxum. Porque o Oxum não vai dar o lado mal dela para a filha dela. Ela vai deixar o lado mal para quem quer ser mal. Foram mal com essa menina do Oxum. Então a menina se inicia no orixá, né? Ela se inicia no orixá e começa a aprender dentro do roncol o que é ser do orixá. Isso aí. E ela te vê como pai, ela vê o Oxum como mãe, mas ela não tinha pai e mãe quando era mais novo. Perfeito. E é uma nova educação, então é uma nova vida. E a gente vê muitas Yalorixás hoje de Oxum que alguma deve ver esse vídeo e fala assim, pô, esse cara tá falando da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa direita, levo o meu candomblé direitinho e tal. É porque eu tive o meu lado de Oxum, meu lado Oxum, meu lado bom de Oxum, para poder, como referência, minha mãe Oxum. Tá certo. Né? E, enfim, eu acho que o orixá ele influencia desse lado aí dessa questão aí do orixá aí. Eu acho que nós temos dentro da gente os dois lados, né? É aquela famosa, né, o yin e yang, positivo e o negativo. Nós temos. Tem que haver o equilíbrio. Mas a gente tem a obrigação de optar pelo que é melhor para se viver. Eu sempre digo isso. A vida hoje está muito difícil, pai. O ser humano está difícil. Outro dia eu disse na internet, e não tenho medo de dizer, eu estou me cansando das pessoas. Porque hoje as pessoas estão se pegando pela vaidade, só olham para o próprio umbigo, elas só querem fazer o mal do outro, puxar o tapete do outro. Ontem eu estava no Odu do Wallace de Airá, na casa do pai Marcelo de Pombogira, meu amigo, meu primo de santo. Tava Pai Nil, Mãe Quita, todo mundo. E aí Pai Nil estava falando uma coisa que é uma verdade. Ali nós temos a opção de ser isso aqui ou ser aquilo ali. Puxar o tapete do outro. Ninguém quer deixar que o outro cresça. Não, difícil. Não entendo porquê, mas é difícil. Então, se eu chego aqui, o senhor acabou de falar para mim que o senhor está precisando de tanta coisa para ainda isso aqui. Se eu chegar aqui, o senhor conseguiu tudo isso, eu vou ficar feliz. Não. Aqui os caras aqui, alguns aí que tá falando besteira na internet, eles acham que o que tem aqui é com dinheiro com o videozinho que fez com eles. Mas se você ver aqui, se eu fico rico com o vídeo de hoje, se ele viraliza, você não vai ficar feliz comigo, não, cara? Claro que eu vou. Por mim, cara. Os caras que estão falando que tu ganhou dinheiro. Pô, e daí? Eu não ganhei, mas se ganhar... Mas a mola do mundo... O problema é que as pessoas romantizam essa questão do dinheiro. A mola do mundo é o dinheiro, pai. Você não vive sem... Você comprou... Você veio aqui me oferecer um guaranazinho. Isso aqui teve um custo. Só tá gastando luz... Eu fui lá na sua festa lá que você chamou para cantar, também foi uma caixa de cerveja na sua conta lá. Então, você está entendendo? Então, assim, a gente sabe que precisa ser o dinheiro, mas a gente não pode botar o dinheiro na frente da religiosidade. Mas a questão da pessoa, eu estou falando essa questão, como você falou, a questão de estar de saco cheio das pessoas. Porque as pessoas ficam cogitando coisas e tentando deduzir coisas da sua vida. Muito. Eu sou o que não era feito. Eu sou o que é viado incubado. Eu sou tudo que o senhor possa imaginar. Mas chamaram disso aí mesmo? Várias vezes. Pai de família, esposa, 25 anos de casado. 25 anos de casado. Tenho 2 filhos, um tem 20. Não, porque é de Oxum, não pode ser de Oxum não, porque ele fala que é de Oxum. Eu tenho um filho de 20 anos que está se formando em odontologia, estudando na Unigran Rios. De pequenininho. Isso daí ele toca, ele canta. Ele que faz o candomblé lá em casa. Tá. Então, assim, ele tem 4 anos de iniciado só. Ele é filho do meu pai de santo, que é meu irmão. Xangozinho, meu ebome, meu irmão mais velho, e hoje é o que cuida de mim. Então, ele e minha filha carnal são filhos de santo do meu irmão, não são meus filhos de santo. Sim. E a minha esposa agora vai se confirmar para Xangô dele. Então, assim, a família fica ali. Então, assim, essa situação das pessoas
é que são os problemas. Outro dia eu estava conversando com uma amiga de santo minha, que ela é até psicóloga, e que faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso. E aí ela virou para mim e falou assim: pai, só acredita que teve um cara que uma vez virou para mim e falou assim, a gente conversando, não tinha nem motivo dele falar isso, que o senhor, ela falou assim para mim: o senhor não tem ideia de como o senhor é conhecido. Eu falei: não tenho mesmo não. E aí ela virou para mim e falou assim, esse cara virou para mim no meio da entrevista e falou assim, no meio que ela é psicóloga, né, no meio lá da coisa, virou para mim e falou assim: sorte quem tem é o pai Batatinha. Aí ela olhou para ele e falou: por quê? Ela é minha amiga, ela me conhece, sabe os meus corre. Sorte eu tenho é o pai Batatinha, que tem a esposa que é dentista e que sustenta ele. Puta que pariu. Aí ela olhou para a cara dele e falou assim, ela olhou para ele e falou assim: não, você está enganada. Mano, mentalidade do ser humano. O Batatinha é formado em psicologia, o Batatinha tem faculdade de administração, o Batatinha tem faculdade de RH, o Batatinha tem 2 pós-graduação, o Batatinha fez vários cursos na IBMEC e no IBGE, que é ali em Botafogo. O Batatinha trabalhou, o Batatinha foi assessor da presidente da SEDAI. O Batatinha hoje, eles têm uma clínica, mas o Batatinha trabalha junto com a mulher dele hoje. Ele vive do candomblé para sustentar a casa dele. Mas o candomblé não é a principal fonte de renda, você está errada. Não, o candomblé é uma missão, não é uma opção, né, na verdade, né? E aí ela parou de atender o cara. Porque ela é tão minha amiga que ela se sentiu ofendida por mim e parou de atender o cara. Ela conhece a sua história, né, cara? Mas para você ver como que as pessoas têm o pré-julgamento errôneo dos outros. Esse é o problema da sociedade, dentro do candomblé e fora dela, pré-julgar. Pré-julgar sem saber uma aversão, sem saber o outro lado da moeda, sem saber da vida, né? Para que eu falar do meu amigo, eu conheço o Babalorixá Pai Batatinha, né? Mas a vida pessoal dele, particular, não conheço e não me interessa. Você é santo? Não, lógico. Nem não, eu. Não tem como. Você é imaculado? Eu tenho um amigo que se chama Henrique Dochos, que todo mundo conhece. Tanto que santo não pode beber. Aí Henrique Dochos, que é filho de uma meninazinha. Sim, sim. Que é muito também duro que eu digo, porque ele tem mão firme nas opiniões dele, ele tem uma opinião firme. Ele fala: ninguém é santo e imaculado para contestar o outro. Não, tem gente que fala que é ainda. O cara é militar, é reformado, ele tem aquela coisa dele, mas é um cara que é um amor de pessoa. Então, assim, as pessoas olham e tem uma primeira impressão de você, e aquela primeira impressão ela vai passando para outra. Mãe Mara de Manjá disse uma vez uma coisa assim para mim: Batatinha, se eu conto uma mentira para uma pessoa, essa pessoa conta uma mentira para 3 pessoas, essas 3 pessoas contam para mais 3, essas mais 3 contam para mais 3, isso vira verdade. Vira verdade. Não, vira verdade. E aí, quando você viu... Só quem sabe, só quem passa é que sabe. Não é. Então, eu vou mudar o rumo dessa prosa aqui. Vamos. Vou mudar o rumo dessa prosa. Olha só, psicologia pura, você viu? Irmão. Pra gente que precisa ouvir, porque a gente tem que sentar para ouvir um pouco, né? Só falar, né, pai? A gente ia desse tempo, a gente sentava para ouvir? Eu acabei de dizer isso. Como é que foi seu aprendizado? Acabei de dizer, eu comecei no candomblé, eu fiz santo em Angola. Eu não fiz santo com minha mãe. A maioria quase dos cariocas aí. E aí depois não deu certo, e aí eu conheci Manhara do Oxum, que foi... Manhara de Oxum. Meu irmão, tem história. E aí, ela me abraçou, joguei com ela, e aí ela falou: você é dessa santa aqui em outro mundo. Minha santa chegou, deu a cabeça a ela, sem eu saber de nada. Quando eu fiz santa em Angola, eu dizia para minha mãe: não quero aprender nada disso, que é difícil, não quero. Eu não quero. Só o engorossi é quase 2 horas. Não quero aprender nada disso. Aí eu fui gostar do candomblé. Não que minha mãe que me fez teve problemas, não. Mas eu fui gostar do candomblé na Casa Branca de Oxum. Ali me despertou o candomblé.
Pai Hilton olhava para mim e dizia assim, você tem tombo. Que tombo? Que? Quero nada disso para minha vida. Você tem tombo. Você já tem tombo por ser de Oxum. A gente usava muito esses termos, né? Tombo, essas coisas. Você já é de Oxum. Quem é de Oxum já nasce com o sacerdócio. Já no ouro brilhando já. Então, assim, e dali eu aprendi a amar o candomblé. Minha mãe era uma mulher que não gritava com ninguém. Você não ouvia aquela mulher falar um palavrão. Qual bairro que ela era aqui? Belfor Roxo. Belfor Roxo, né? É aqui em ali não tem a igreja de Santa Maria? Santa Maria. Santa Maria? Sim, então sim, ali. Eu sei. Era ali. Não tem onde é a casa do Pai Celso Dogum? É ali. Eu já sei onde é. Na Avenida Anguera 69. A gente botava saco de mercado no pé para não amassar, chegar com a barra da calça suja no barracão. Né? Eu vou fazer 27 anos de santo agora, dia 13 de abril. Eu conheci sua mãe de santo. Então, mamãe era um amor de pessoa. Mamãe tem uma história que eu nunca me esqueço. Uma vez estava tudo pronto para começar o orô. Mamãe falou assim, tá ela para lá, a gente tinha acabado de almoçar, vai começar o orô. E mamãe enrolava a beça, e eu tenho muito disso com ela. Tenho muito disso de minha mãe. Minha mãe não tinha hora. Aí estava tudo pronto, a gente ficava ali, ela ficava, vai para lá, vai para cá. Eu tenho que sentir o meu coração, eu sou igualzinho. Aí ela vai, daqui a pouco ela vinha, mãe, tá tudo pronto. Não, tá. Aí, daqui a pouco ela virava e falava pra ela assim, mas vamos começar? Vamos. Aí ela vinha, a gente pegava ela, que ela tinha um problema nas pernas, aquelas veias grossas dela. Aí ela olhava pra gente e falava assim, não, peraí, eu tenho que lavar minha boca. Eu tenho que arear meus dentes. Aí eu, arear os dentes pra quê, mãe? Ah, eu falei muita coisa ali na cozinha. Boa, se fumasse um cigarro naquela época, tinha que tomar uma água. Aí ela ia na cozinha, limpava a boca, lavava a boca, fazia tudo. Aí assim ela vinha, ajoelhava, botava o pratinho ali, ajoelhava, pegava o obi, rezava. E ali começava o orô. Eu vou lembrar a melhor parte. Manhonga, 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 manhonga. Minha mãe era uma... Eu lembro até hoje uma cantiga que ela sempre gostava de... A primeira cantiga que ela cantava no Bori, ela cantava assim... Oxum perguntou, leuá, leu, Agdavi é um leuá, não sei se lá cara, todo mundo botava também. Oh, meu pai de santo, oh, meu pai de santo. Cara, mamãe veio de Angola, foi filha de Mona Luadê. Sabe? Época boa. Cara, então, eu lembro da voz da minha mãe até hoje. E o aprendizado era ouvindo, e o ilá da minha mãe Oxum até hoje entra na minha mente, não sai. Então minha mãe sentava ali, começava o Bori, ela rezava todo o Bori, fazia tudo, levantava, abria o obi, fazia tudo o que tinha que fazer, tinha um carinho pela gente. Era na hora do orô, ela rezava aquela reza daquele orixá, como se ela estivesse rezando, sabe, a melhor coisa do mundo para ela. Ela tinha os defeitos dela como eu tinha, mas quando ela estava ali, ela era outra pessoa. Quando ela jogava uma água no chão, você sentia a energia da água caindo, porque ela se entregava com o coração. Meu amigo, é uma época... Eu sou dessa época. Eu costumo dizer que eu não falo, jamais eu vou dizer que o candomblé de hoje é um candomblé ruim, porque não é. Mas existiu uma época de ouro do candomblé. Uma época de ouro. Mas, que época de ouro é essa que vocês amassavam lama, que a matança era de sexta-feira depois de meia-noite, vocês comiam canja 3 horas da manhã, e o candomblé era 3 horas... Que época de ouro era essa? Que vocês comiam carcaça de galinha para deixar a coxa pro candomblé. Porra. Para deixar a coxa e o peito. E o cabrito? Né? Que época de ouro é essa? É a época da gente encontrar uma essência do orixá que muito falta em muitos lugares hoje. Não estou dizendo que em todos. Eu tenho que ficar falando dessa forma para não arrumar. Não ofender. Para não ofender ninguém. Mas não existiu sim uma época de ouro. De Pai Paulo da Pavuna, de Ogum Jubi, de Yaminibu Mãe Lourdes,
de Kleber de Azamani, que eu sempre vou falar, de pai Pedro de Omoluto Mojussara, que iniciou a minha avó carnal, frequentei muito o barracão dele quando era criancinha. Depois de nascida, né? Minha avó já era feita. E a gente conseguiu... Pai Valdemiro Baiano. Pai Valdemiro, tem mais quem? Tem Tata Pécio, tem várias pessoas, mãe Muitas. Mirinha do Xum, mãe Nitinha do Xum, Muitas. né? Mãe Obá de Salvador, que eu conheci também. Que foi um Não conheci a maioria delas, não vou Eu conheci. mentir. Mãe Nitinha, mãe Mirinha do Xum, eu conheci na casa do falecido Etevaldo Brandão, que foi um grande também sacerdote do Oté também. Foi em Nova Iguaçu. Lica de Logum Edé, de bairro Califórnia. Uma época de ouro do Candomblé que a gente falava assim, a menina tem que fazer santo, menina, aquele menino lá tem que fazer santo, gente. Caraca, e não fez santo porque não tem nada. Ué, porque não fez porque não tem nada? Mano, já juntava um amigo com o outro. Leva uma galinha, toma fulano, aqui um bicho. Não tem aquele iaô seu que bolou no É Candomblé? isso. Coloca ele pra dentro aqui, ó, que já arrumamos, você padrinho, pai pequeno, vou dar o cabrito calçado, os outros meninos, a gente vai se juntar pra tocar um candomblé daqui a 20 dias na sua casa. E era assim. Meu primo Cheuém até hoje tem esse costume, né? Ele vai pra casa do Marcelos quando tem Oiá, vai lá fazer os acarajés de Oiá, ele é irmão de santo dele. Quando ele vai fazer Logum Edé, os bichos chegam na casa dele de Logum Edé, fulano mandou, ciclano mandou um galo, 2 galos, uma galinha da Angola, mandou um fazão, mandou não sei o que, para Logum Edé. Ele hoje é muito fechado, né? Eu sou muito fã do Cheuém, gosto dele, né? E assim, eu reparo muito nessas situações. Ainda tem gente que pratica isso. Tem. Existe uma porcentagem, sim, que consegue viver isso. Muito pequena, mas existe. Existe. Mas hoje, se você chegar com uma lista para alguém, o nego vai nas tuas redes sociais e diz assim, mas o Pejigão estava bebendo um copo de cerveja e eu tenho que dar um frango para ele que deixa de beber a cerveja dele para comprar um frango. A ideia não é errada, porque você tem que ter o sacrifício para você fazer suas coisas também. Lógico que tem que ter, lógico. Se não Né? tiver, não funciona. Então assim, mas você julgar a pessoa é que é diferente. Era eu que estava pagando a cerveja? Tem essa? É isso. Mas se fosse, você trabalha 24 horas por dia. Nossa, mano. Você rala muito e você gosta de beber uma cervejinha, você ganhou lá R$2, você não vai lá, estou dando um exemplo, comprar uma cerveja para você tomar, para você aliviar o seu estresse, porque o pior estresse que tem não é o da carne, é o da mente. É o da mente. A cerveja libera aquilo, te tranquiliza. Não estou dizendo que é errado, porque na minha casa eu não sou fã de bebida. Então eu vou lá e boto no sapatinho. Boto pros amigos, no sapatinho. Boto pros amigos. Então, assim, o que acontece? Mas eu não gosto de certas coisas. Porque a bebida, ela tem o assunto não é esse, mas ela tem um lado, ela não é para candomblé. A verdade é essa. Por quê? Porque não pode. O problema é as pessoas que não sabem lidar com a bebida no candomblé. A bebida, ela não é contra a axé. Não. Ela nunca vai ser. Se não fosse assim, Não. botavam um vinho no santo. Um gin, hoje em dia é gin. Eu vou lá com o meu enxuto, fico doido, chega segunda-feira, ou sábado que eu vou lá e já tomo minha talagada ali com o meu enxu ali, ela fio o bicho, já fico feliz. Da vida. Sento ali, converso um pouco. Mas existe aquela questão da galera não saber beber, né? Não. Eu já passei por situações que eu não vou repetir aqui, porque é uma situação longa de bebida, porque eu falei, nunca mais. Nunca mais. Eu caí na porta do barracão. Mas aprendeu? Aprende, lógico que aprende. Todo mundo tem direito de errar. Então eu bato palma pro senhor, mas eu bato palma para aquele que coloca também. Mas bato palma pro senhor que não coloca, porque a regra da sua casa, quem faz é você. Não é o que... Não é... Entendeu? Não. Enfim, por isso eu até cortei o assunto, às vezes você pega e recapitula aí. Não tem problema. Então, assim, eu sou desse candomblé que minha mãe, antes de ajoelhar ali, lavava a boca. Porque ela dizia que a boca dela estava impura. E ela ficava em silêncio até até cantar a primeira reza. Até o final, ela ficava ali conduzindo todos, porque muitos dizem erroneamente uma coisa. Na casa de Dona Yara, quem mandava era Pai Ailton. Mentira. Pai Ailton era esposo da minha mãe e agregava com minha mãe.
Era o nosso casal, era nosso pai e mãe. Mas pai Ailton nunca botou a mão na cabeça de nenhum filho. Na minha nunca botou. Eu nunca vi. Não, mas de ninguém. Ele era muito discreto. Pai então, assim, mas ele ajudava, ele agregava, ele cantava, ele fazia. Ele ajudava a minha mãe. Não era um casal? Pô, mas se ele... Família. O primeiro organo da casa dela é quem? É ele, tem que ser ele, né? O que é feito. Porque quando o bicho pegar, quem vai resolver os problemas? Era ele que estava lá 24 horas por dia. Então, assim, as pessoas têm essa questão. Eu acho que o mal quando eu trouxe o Arababaê, que eu tive o prazer de ser o coordenador do Rio de Janeiro, da vinda do Arababaê, para quem não sabe, Arababaê é como se fosse o Papa diante do culto de Ifá. Né, o sacerdote supremo padre, né? Quase um padre, de Orumilá. Ele é o sacerdote supremo de Orumilá. Eu trouxe ele para cá. Quando ele me viu, ele sentou, ele me rezou, ele me deu ebó, ele me fez isso, ele me fez aquilo. Todo dia ele rezava meu ori quando eu chegava lá, para a gente poder ir para os compromissos. Quando ele voltava, ele me rezava de novo, porque ele queria que eu fosse bem para casa, porque era estressante muito se lidar com a vaidade das pessoas. E aí ele dizia assim para mim: meu filho, o tradutor traduzindo para mim, o mundo vai acabar por uma palavra. Babá, sim. Vaidade. Hoje em dia não se pode falar mais nada, não pode comentar, que não tem nada a ver com as outras pessoas, mas a vaidade delas está em cima. Por isso que eu citei para você que quando eu vi o meu babalaô botar a cabeça no chão para o Ibá, que é do candomblé, eu amei esse cara a partir daquele dia. É difícil encontrar um babalaô assim. Eu tenho o Ifazolá, lá de Maricá, um abraço para ele, para Yanifá lá também, a esposa dele. Tem o Babá Ifacoredê, que é um cara que eu admiro. Já ouvi falar muito. O Milá permita, ele é novo, ele foi do Ifacubano, agora é do nigeriano há algum tempo, inteligentíssimo. E eu falei assim, se eu tiver que me iniciar em Ifá, se não for eu peço a Orumila, aos orixás, tem que ser com o Babá Ifacoredê. Conheço um monte de babalaô, cantei festivais, você sabe, né? Os africanos chegavam de Badã, aqui, eu pegava avião de Curitiba, Pegi, vem cantar para mim um festival de Egungun, Pegi, vem cantar para mim um festival aqui. Eu vinha com o maior amor, porque eu passei a amar, né, o culto Orumilá Ifá, sem ser do culto Orumilá Ifá. A minha vida mudou um pouco quando eu comecei a entender um pouco da filosofia e seguir e entender que eu tenho que seguir uma filosofia de vida para me conseguir algo. Se eu não tiver uma filosofia de vida, eu não vou ter nada. Eu vou viver só pelo amanhã. E quando a gente tem uma filosofia de vida, a gente vive pelo futuro. Pelo futuro. E a primeira pessoa que me cantei foi o babalaô do Lins, Adilson Miranda. Não conheço. Do Lins, ele é um escritor de livro e tal, só que fala Cuba. Eu também, antes dessa questão, eu ia cantar o Festival de Ogum da Amassá. Eu cantei 3 vezes o Festival de Ogum da Amassá para ele. A esposa dele tinha um barracãozinho de umbanda separado e tal. Eu passei a amar o culto Orumilá Ifá. Só que passa-se o tempo, você começa a conhecer as pessoas. Então, diferenciado mesmo era o babalaô Adilson, o Ifacoredê, né, que eu conheço, e outros babalaôs também que eu não vou citar, não precisa citar. Mas a rama da máfia, né, que fica debaixo dos panos, só colocando o olhinho, e quando cai um ebô, bota para dentro. Meu irmão, eu fiz questão de me afastar. Você imagina, cara, você pegar um avião, a sua mãe é faxineira na casa dessa pessoa, sua mãe é faxineira, e tem pessoas que saíram de lá, que se eu falar, eu vou contar essa história para você. Aonde foi minha decepção. Não com o Orumilá, mas sim com as pessoas que se dizem seguir o propósito. A filosofia, né? E minha mãe era faxineira e tal, e eu várias vezes, por 2 vezes, peguei avião de Salvador, que eu estava em Salvador fazendo alguma coisa, acho que um curso lá, e em Curitiba, não, tu vem, a televisão lá do estrangeiro vem para fazer, tá. Meu irmão, só que eu preciso de ebó na minha vida, né? Eu estava passando algumas situações com bebida, quando é alguma coisa com bebida, eu sei qual é o Odu que tá de eu beber e querer arrumar problema,
Bebida hoje não é mais um problema para mim. Achei. Graças a meu Lonan, a pai Wanderson do Oxóssi de Araras, que o ebó desse homem levantou e ele fez o ebó que tinha que fazer. Depois que eu fui nesse babalaô, eu tentei suicídio, me joguei para debaixo do carro. Meu Deus. O carro passou com as 4 rodas em cima de mim. Pô, mas de candomblé, meu irmão, você não premedita. Isso aí tem tempo, tá, gente? Premedita. E eu cheguei lá nesse babalaô aí, né? E ele falou assim, sentei na mesa de jogo, ele paguei R$100 na mesa de jogo dele. E no ebó, ele me cobrou R$700. Porra, se eu não tinha dinheiro para poder, para pegar um Uber. Na época não tinha Uber ainda. Para pegar um táxi. Um carro, não tinha carro. Pô, cara, eu olhei pro cara, pô, cara, eu paguei passagem de avião. Vim sem comprar pro cara várias vezes, festivais, o cara se dando bem, ganhando aqui, não interessa, o que é dele, não é meu, vim para ajudar. O cara me cobrar R$700. Pô, mas tem que cobrar, porque pô, tá, mas pô, não precisa cobrar 700. Pô, eu pedi, não posso fazer de graça, mas ó, toma aqui. Me dá aí uns 70, 100 e pouco reais, vamos ajeitar a tua vida aí, quando tu melhorar você me ajuda. E eu pulei fora. Aí conheci Ifá Corredê. Depois de um tempo não quis saber mais de Ifá, né, e tal, essas coisas. Ajudei a iniciar muita gente. Eu ajudei a iniciar muita gente. Os africanos lá, eu andando com o africano para cima e para baixo, dentro do carro. Enfim, fazendo acontecendo. Conheci um cara que... Você tá vendo aquele Exu que tá ali, aquele Luna ali na minha sala? Ele não me cobrou R$1. Não me cobrou R$1. Fez o ebó de Exu no dia do assentamento, fez tudo, comprei tudo, sem dinheiro, minha mulher comprou um pouquinho das coisas, outra semana compramos. Não me cobrou R$1. Mas eu sei, né? Fui lá jogando, lá, eu botei lá no pé dele lá uma coisinha que eu sei que não pode ser de graça e tal. Foi lá, sentou pra mim. Então, como é que uma pessoa, eu sou seu conhecido, você precisa de mim, você faz e acontece, e na hora que eu preciso de você, você vai me cobrar rio de dinheiro sabendo que eu não tenho. E sabendo se a minha vida só vai ser resolvida, né? Pulei fora, meu pai Batatinha. Pulei fora. Sabe quem me deu ebó? Pai Vando do Oxóssi, babalorixá lá de Araras. Minha vida levantou assim, ó, de uma semana para outra. Pois é. Uma coisa que tem um pouco a ver com isso é o seguinte, quer ver uma coisa que me dá raiva hoje? Eu fico com raiva mesmo. A ignorância que a pessoa tem quando ela fala isso. Mas eu também não posso condenar porque eu também pensava dessa forma. Mas hoje eu tenho raiva disso. A pessoa diz assim para mim, o candomblé não tem uma Bíblia, por isso que é desorganizado, por isso que não tem ordem, por isso que cada um faz o que quer, cada um cobra, cada um tem isso, cada um aquilo, cada um não tem uma Bíblia. Eu disse, bom, nunca vai ter, porque nós não somos católicos, mas o candomblé tem sim uma filosofia. Existe filosofia. Ah, mas qual? Existe. Nós temos 16 odus. Entre eles tem mais 16, que são 256, só os versos, aonde nos orientam. Todos eles têm orientação. Então nós temos a Bíblia do Candomblé, que foi dada por Orumilá. Olá, amigos, adquira já o material de 800 cantigas de cânticos para orixá, tá bom? Tem a Despachar Exu, cantigas de xirê completo, rum dos orixás completo, as festividades dos orixás, cantigas para recolher orixá, para tirar orixá para a sala, em suas devidas obrigações, festividades dos orixás, tá bom? Além disso, tem o material de 64 saçanha. Todo o conteúdo acompanha a apostila na mesma ordem e sequência. E também o material de 9 horas de aula de atabaque, para você aprender a tocar atabaque no conforto da sua casa. Um material de qualidade que você consegue entender tudo direitinho, voltado para a sala de candomblé.
é só chamar o seu amigo Pedigan Anderson de Becém pelo WhatsApp aí. Envio para todo o Brasil por correios ou por e-mail também, se você preferir. Tá bom? Mais informações, só chamar seu amigo Pedigan Anderson de Becém no WhatsApp aí.